Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tinha prometido para vocês gravar um vídeo mostrando como calcular uma raiz enésima dentro do C. Só que aconteceram alguns problemas durante essa semana, o que me impediu de fazer essas gravações, e aí acabei atrasando e não consegui colocar aí no ar com a velocidade que eu gostaria. Então eu estou gravando agora, vou mostrar para vocês um outro método. Eu tinha prometido um método por iteração, por sucessivas aproximações. Agora eu vou fazer um método mais rápido, mais assertivo. Vocês vão ver que ele é bem rapidinho para a gente entender e vai dar o mesmo resultado, vai funcionar da mesma maneira, serve para vocês poderem fechar aí a lista de exercícios. Esse vídeo, embora ele esteja ficando aberto no YouTube, ele é um vídeo dedicado para os meus alunos da graduação em Ciência de Dados, mas qualquer pessoa pode utilizar, inclusive se você não é meu aluno e tiver alguma dúvida sobre C, pode deixar aqui embaixo a sua dúvida, que na medida do possível eu vou tentando te ajudar, vendo como que eu posso resolver suas dúvidas, ou até mesmo posso gravar outros vídeos para poder te ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu posso estruturar outras respostas para vocês. Bom, uma raiz enésima, aí, fazendo uma recapitulação bem rápida e bem direta sobre a raiz enésima, ela é uma raiz desse tipo, certo? Onde eu tenho uma raiz, eu tenho aqui um radicando e eu tenho um determinado índice aqui em cima. Então, esse elemento que está aqui em cima, ele é sempre chamado de índice. O elemento que está aqui dentro da raiz, ele é chamado de radicando, tá? Na matemática, uma raiz enésima, ela pode ser reescrita como uma potência. Então, por exemplo, uma raiz de R, uma raiz de índice I do número do radicando R é igual a R elevado a 1 sobre I. Tá? É uma das transformações matemáticas que a gente pode fazer, uma das propriedades básicas das raízes. E as potências, elas são facilmente representadas dentro do C. A gente, inclusive, pode usar a biblioteca Math para poder representar de maneira adequada esse tipo de potência, certo? Trocando em exemplo, então, a raiz cúbica do número 8 pode ser reescrito como 8 elevado a 1/3, tá? Isso está matematicamente correto. Mesmo se fosse uma raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de 4, na verdade, é 4 elevado a meio, tá? Então, isso vai ajudar vocês a resolverem o problema. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no C para ver como que isso fica ali dentro do C. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os meus includes, eu tenho aqui, estou trazendo o math, justamente para poder gerar uma potência, estou trazendo o standard I/O, porque é padrão, como a gente já tinha conversado nas aulas, e o locale. O locale eu não tinha comentado com vocês ainda, vocês me viram até hoje colocando prints, colocando escritas ali, tudo sem acento, tá? Quando eu coloco esse include e coloco essa função aqui dentro, chamo essa função aqui, setLocale, está dentro desse cabeçalho, né, desse locale.h, ele vai permitir que eu tenha impressões de maneira adequada de acentos, tá? Então, se vocês quiserem aí passar a usar acento nos programas de vocês, basta inserir essa linha aqui, esse include, e inserir esse carinha aqui, ó, essa função LCO português. Para ele é o suficiente, ele já vai conseguir entender e colocar os acentos aí para vocês, tá? Criei aqui duas variáveis inteiras, tá? Que é o radicando e o índice, justamente ali daquele esqueminha que eu tinha mostrado para vocês. Fiz duas impressões aqui, só um cabeçalhozinho, o cálculo de raízes enésimas, digite o valor do radicando, gravo na minha variável radicando, o valor do índice, gravo na minha variável de índice, e aí eu chamo a minha função. O que é minha função? Minha função é do tipo double, porque ela vai vir com várias casas decimais, nem todas as raízes têm resultados inteiros, tá? Então eu vou criar uma função do tipo double, com o nome de raiz, onde eu trago o radicando
e o índice, tá? São dois parâmetros para cá. E aí eu chamo a função poll. Dentro da biblioteca math, a função poll faz a potência de dois números. Então, poll a rad vai ser a base da minha potência, tá? E 1 sobre o índice é justamente a minha potência. Então, se a gente lembrar ali dos slides que eu mostrei antes para vocês, por exemplo, uma raiz cúbica de 8 vai ficar igual a 8, porque é o radicando, elevado a 1 sobre, a 1 sobre 8, tá? Aliás, perdão, 1 sobre 3. Então, a raiz cúbica de 8 fica 8 elevado a 1 sobre 3. Uma coisa importante é colocar esse 1.0 aqui, ao invés de simplesmente 1, porque isso aqui vai forçar o C a trabalhar com valores do tipo double, tá? Vamos rodar aqui só para poder ver. Bom, vou compilar aqui para vocês. Acho que eu não tinha mostrado o Celion ainda. O Celion não aparece aquela janelinha do prompt e tal. Acaba aparecendo aqui embaixo, tá certo? Mas é o mesmo procedimento. Valor do radicando. Vamos colocar aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é 2. Só para ver se ele está funcionando com a raiz quadrada. Então, o radicando é 4. O índice é 2, é uma raiz quadrada. A raiz de índice 2 do radicando 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá certo. Vamos rodar de novo agora com raiz cúbica de 8. Radicando 8. O índice é 3, porque é uma raiz cúbica. Vá lá. A gente tem um resultado que é 2, porque 2 ao cubo é 8. Então a gente consegue, vocês notam que o programa, de uma maneira bastante direta, ele acaba conseguindo atender ao que a gente precisa, que é gerar uma raiz enésima, sem que eu precise apelar para um método de iterações sucessivas ou de aproximações sucessivas. Ele é bem direto, ele é bem prático para poder usar e vai resolver para vocês dentro desse problema, dentro desse cenário em que vocês têm um pouquinho menos de tempo para poder terminar essa calculadora. Tá bom? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se vocês são meus alunos, cumpram com o prazo da lista. Se vocês não são meus alunos, espero que isso tenha ajudado vocês também. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Ou se você tem algum outro pedido de vídeo ou de explicação em C, Algol, COBOL, C++, pode deixar sua pergunta aqui embaixo que eu vou poder te ajudar. Um abraço e até mais.